Faça tudo para cumprir o que os seus lábios prometem, pois com a sua própria boca você fez espontaneamente o seu voto ao Senhor, a seu Deus. Amém? A ideia de voto no pensamento semítico, essa palavra ainda não consegui. Pode ser derivada do nome de alguma divindade, nesse caso ilustrado pelo fato do uso bíblico, um voto usado como referência a Deus. Amém? Os nazireus, como eu falei no sábado passado, eles eram conhecidos por conta do seu voto. Era fácil distinguir um nazireu. Por exemplo, eu não teria essa possibilidade porque me falta telha. Mas tem uns cidadãos aqui que parece que mesmo... Não, tu não. Não dá nem para tu zoar contigo mais. Mas eles não deixavam seus cabelos ser cortados, a sua barba crescia. Eles não chegavam perto de morto, eles não podiam tocar em nada que era morto. Lembra de Sansão na Bíblia? Ele foi inventar de tocar lá e tal para pegar o mel e se lascou, não foi? Não, né? Cortaram o cabelinho dele, ele se escafedeu, não foi? Mas logo que o cabelo dele cresceu, suas forças foram renovadas, amém? Então era muito fácil reconhecer o nazireu, não só pelo simples fato dele estar andando com o cabelo grande, mas ele resplandecia a glória de Deus. Quando o nazireu chegava, seja em qualquer cidade ou local, se fazia festa. Estão fazendo festa aonde você tem chegado? Espero que sim. Hoje em dia a vida está tão ligada a... Alguém que gosta de praticar esporte vai entender o que eu estou falando. Just do it. Apenas faça, da Nike. Alguém já viu essa propaganda da Nike? Just do it. Apenas faça. Siga seus instintos, siga o que você acha que é legal, ou carpe diem, né? Faça aquilo que te faz feliz. Não importa seja o que for, eu quero que você faça o que você acha legal, o que isso vai trazer você uma felicidade, nem que seja momentânea. Faça. E o que na vida nós aprendemos que se você quer ser nazireu, você tem que negar todos os prazeres. Você tem que abrir mão daquilo que é melhor. Você tem que abrir mão daquilo que você gosta, dos prazeres que a carne te oferece, para se buscar mais perto da presença de Deus. Esquecer as coisas que te tiram tempo de foco, de estar mais perto dele, orando, jejuando, lendo a palavra de Deus, aprendendo mais, buscando mais, estar cada dia mais perto dele, mais parecido com ele. Um voto era um juramento, não era obrigatório. Alguém forçou alguém aí a fazer o voto? Forçou? Não, né? Não, obrigado. Mas uma vez feito, ele deveria ser cumprido. Somos uma geração em que muitas das vezes promete, mas não cumpre nada. A gente vê isso na política, né? A gente vê isso no trabalho, a gente vê isso no namoro, a gente vê isso na escola, na faculdade. Quantas e quantas vezes a gente vê pessoas prometendo, promete, mas não cumpre nada. Que bom que nós não partilhamos do mesmo conceito que o mundo tem, amém? Amém ou não amém? Quando nós aceitamos a Jesus, seguimos a Ele, houve uma metanoia em nossa mente, uma mudança de mente, e nós guardamos e seguimos Ele, amém? Nosso voto. Para ser uma entrega radical, primeiro ponto, se você quiser anotar, essa é a hora de anotar o primeiro ponto. Porque assim como eu falei, para ser nazireu,
para se fazer o voto do nazireu, precisa-se ser radical. Da mesma forma que você foi tão radical no mundo, seja tão radical aqui dentro da igreja. Do mesmo jeito que você buscava se saciar nos prazeres do mundo, eu quero te fazer um convite. Com aquela mesma vontade que você tinha de correr atrás das drogas, do vício, do álcool, da prostituição, que você possa correr aos pés da cruz. Com a mesma força, com a mesma vontade, se não muito maior. Amém? Primeiro ponto: elimine os prazeres que te tiram seus sentidos. Números 6, 3, 4. Terá que se abster de vinho e de outras bebidas fermentadas, e não poderá beber vinagre feito de vinho, ou de outra bebida fermentada. Não poderá beber suco de uva, nem comer uvas, nem passas. Tá certo que hoje em dia, né, passa sem graça, né? Mas eu chego lá. E quando for nazireu, não poderá comer nada que venha da videira. Videira, caso você não saia, é a plantinha que sai a uvinha. Nem mesmo as sementes. Vocês já morderam uma semente de uva? Jesus, aquilo é amargo. Nem mesmo as sementes ou cascas. Salmos 16, 11 diz: Tu farás conhecer a vereda da vida, a alegria plena da tua presença, o eterno prazer à tua direita. A gente sabe muito bem, talvez nem todos, o prazer que o álcool trouxe e traz. E que muitas das vezes ele até tira o nosso sentido. E de que a gente perde muitas das vezes. O primeiro sinal que eu me lembro que eu fazia quando eu bebia era esse daqui, ó. Eu começava a beber, eu fazia assim, ó. É quando o brilho batia. Quem já escutou essa frase aí? É quando o brilho está batendo, eu fazia assim, eu digo, opa, já pegou. Daqui em diante, eu vou me embriagar, eu vou ficar bêbado. Amém? E quando você se embriagava, você perde literalmente o sentido. Você não consegue, caso você nunca bebeu, eu estou lhe falando. Se você se embriagar, você perde o sentido, você começa a meio assim. E as coisas parecem que ficam meio além. E aquela coisa que está muito clara à sua frente, não fica tão clara e você acaba tropeçando e caindo. E aquele Dragon Ball Z fica a coisa mais linda do mundo na sua frente. O senso de distância fica meio espaço, fica meio prejudicado. O voto do nazireu é tão legal que eles falam assim, muito sobre o vinho. Talvez não seja tão claro para você se falar de uva passa. Meu Deus, todo mundo odeia isso na hora do Natal. Eu gosto, mas tipo, eu falo todo mundo no geral. Eu amo no panetone de frutas cristalizadas. Eu sei que é estranho, mas eu gosto. Não mais do que aquele da Companhag de chocotone, né? Porque aquilo ali foi especialmente feito por Deus. Glória a Deus por isso. Mas eu quero que você contextualize. Naquela época não tinha Nutella. Naquela época não tinha Twix. Naquela época não tinha Oreo. Oh Deus. Naquela época não tinha Häagen-Dazs. Se você não sabe isso, o que é isso? Deus. É o melhor sorvete que existe na face da terra, mas glória a Deus. Naquela época, o que era doce, o que era, tipo, para o judeu, era a alegria do momento dele estar festejando a presença de alguém. Ele era beber um vinho, comer uma passa, comer um damasco. Não fala aí não, mas eu amo damasco. É muito gostoso. Eu não sei, porque minha mãe sempre criou com as comidas típicas de Israel. Eu estou acostumado, eu sei que é enfim. Mas eu gosto muito, só não consigo gostar da tâmara. Mas era comida típica de lá.
era o prazer que se tinha, era o que eu dissesse hoje. Se você for fazer o voto Nazireu, você a partir de hoje, você vai largar Netflix, você vai na cá, WhatsApp, Instagram, Nutella, Jesus, Nutella. Eu acho que mascareia com Nutella deve ser gostoso, mas qualquer coisa com Nutella fica gostoso. Até aquela pessoa que é chata, se ela der uma Nutella para você, você já olha com um olho diferente, não é? Mas eu quero fazer essa comparação, que vocês entendam que o que se tinha que se abrir mão naquela época para seguir-se o voto do Nazireu. Que às vezes eu falando isso, pastor Geraldo, você está falando que era só para abrir mão de vinho e passa. Não, eu estou dizendo a você, para você abrir mão do seu Instagram, abrir mão do seu WhatsApp, abrir mão da Nutella, abrir mão do sangue de Jeová, do churrasco. Abrir mão disso tudo por amor a Deus, para se separar e se santificar, para refletir, lembra? A glória de Deus aqui na terra, para que as pessoas olhem para você e vejam que você é diferente, não porque você é esquisito, entendeu? Você não precisa andar de coque com saia lá embaixo para dizer que é crente, não, que roupa não gera santidade, não, irmão. O que gera santidade é no seu olho, no seu coração, é o que você vê hoje em seu coração. Mas não é desculpa não para neguinho tá chegando aqui com um decotezinho e ministrar não, amém, irmão? Vocês estão sacanhando o que eu estou falando, né? Glória a Deus. Não, tem que dar o outro lado, né? Eles abriam mão do prazer legítimo de ser judeu, como eu falei, para ter o maior prazer de que é estar na presença de Deus. Estava cantando aquela música que na hora do medley, os meninos estavam cantando. E é uma música, eu não sou tão bom assim para gravar letra de música. Se você ouvir eu cantando do lado, eu troco todas as letras. Eu sou uma negação. Ainda bem que o meu chamado não é esse, amém? Mas é uma música, acho que é de Laura Sogueres, que ela canta: e eu irei por aí, levando essa identidade. Vai, me ajuda aí, irmão. Eu irei por aí, amado de verdade. Eu irei por aí, do que e vou só lugar. Amém. Isso se chama identidade. Ela sabe quem ela é e aonde ela vai. Sacou? Glória a Deus. Efésios 5,18 diz: não se embriague com vinho que leva à libertinagem, mas deixem-se encher do Espírito Santo de Deus. Não, você não entendeu. Quem já ficou embriagado aqui? Com álcool, levanta, com droga, seja lá o que for. Pode levantar a mão, pode levantar a mão. Não estou incentivando não, amém, irmão? Pode baixar. Eu não gostava não, sou sincero, mas a sensação de algumas pessoas gostam e tal. Mas eu quero que você olhe para mim. Que você diz: ai pastor, tu está falando que é legal, é bom. Pecado é bom, meu irmão. Se não fosse bom, ninguém fazia não. Amém? Agora escolhei contra o pecado, que é agora onde eu vou chegar. Agora aqui, quem está aqui já experimentou ficar embriagado na presença do Espírito Santo de Deus? Ei, não tem ressaca não, boy. E a vibe é surreal. Olha, experimentar ser cheio do Espírito Santo de Deus, não por um momento. O problema de muita da gente é que a gente experimenta ser cheio, às vezes na hora do louvor, seja lá o que for. Pareceu brincadeira no dia daqui na entrega do Oscar, a galera falar quem é o cara do Mais de Shabá e tal. Eu queria muito ganhar esse prêmio, eu queria que alguém olhasse para mim: pô, pastor é do manto de Nagasub,
é ser cheio do Espírito Santo, é ser guiado por Ele, é andar com Ele, é ter experiência de meu Deus, botar a mão na cabeça do povo. Eu postei um dia desse, um vídeo do cara orando, o pastor lá americano orando para a mulher. E quando eu vi aquela situação, meu irmão, eu não sei de você, mas quando eu vejo esse negócio, eu começo a me alterar. Eu começo a me arrepiar e me empolgar. E eu disse que meu irmão, ela vai se levantar, velho. Ela vai se levantar, meu glorioso irmão. E eu fiquei só olhando para a cara dela, não olhei mais para nada. Não olhei para o menino que estava atrás, que eu assisti umas 10 vezes o vídeo. Nem para o pastor que estava fazendo aquilo, pá. Daqui a pouco a pirra levanta. Boy. Eu confesso que da mesma maneira que a menina começou a andar, eu quis correr. Eu só vi o pastor e ele... E daqui a pouco ele se empolga, daqui a pouco ele está assim, eu digo, vai voar, pirraia. É ser cheio do Espírito Santo e você conseguir as pessoas olharem e ver a marca de Cristo em você ao ponto de, tipo, a sua sombra poder curar alguém. Não ser uma sociedade, vamos dizer assim, um povo que é conhecido por ir a cultos, mas é um povo conhecido por levar o Deus do culto para fora das portas. Não é só viver o Deus do culto no culto, mas o Deus do culto em casa, na rua, na faculdade, no trabalho. Eita, é bom demais, velho. O voto deve ser dominado pelo Espírito Santo. Não, um voto de ser dominado pelo Espírito Santo. Precisamos viver prazeres maiores. Amém? Para a entrega radical, faça da sua submissão a Deus uma marca pública. Segura, neném. Números 6, 5 diz: durante todo o período do seu voto de separação, nenhuma lâmina será usada em sua cabeça, até que termine o período de sua separação para o Senhor, e ele será consagrado e deixará de crescer o cabelo da sua cabeça. Não cortar o cabelo não estava totalmente ligado à sua sujeição a Deus. O problema da gente quando a gente faz um voto a Deus é que a gente não é sujeito a Ele. O voto tem implicações. Quando você faz um voto com Deus, existem implicações. Você não fez um voto com o pastor Gera. Você fez um voto com Deus. E voto com Deus, boy, não se quebra. Você tem que levar até o fim, até as últimas consequências. A gente vive numa geração que infelizmente passa assim: ah, Deus parece um cara tão longe, tão distante, que tipo, ele nem vai ver que eu tipo, não estou orando uma hora como eu disse que eu ia orar, que eu ainda continuo uma tagarela, que eu ainda continuo falando pelos cotovelos, e que eu não fui hoje na sala orar junto com meus irmãos. Ele deve estar muito ocupado para perceber que eu sou só mais um, e ninguém vai perceber que eu não fui. Ora, eu vi. Oi, se você me conhece o suficiente, sabe que para mim gravar seu nome é quase que impossível. Mas eu sou tão bom de rosto que vocês nem imaginam. Se eu, pobre, falho e pó do pó, consegui ver rostinho que levantou a mão aqui que não estava, imagine Deus. O que você fez é algo muito sério, que não deve se brincar, que não deve se quebrar. Eu queria falar mais sobre algumas coisas sobre isso, mas existe um segredo, né? Eu não posso falar se algumas pessoas estão me entendendo. Mas enfim. Não raspe sua cabeça espiritualmente.
Deixe seus cabelos espirituais irem até as plantas dos seus pés. Não corte com um pecadinho ou escapadinhas durante o voto. Deixe que ele cresça ao ponto que quem deve ver de verdade, que é o seu cabelo espiritual, amém, irmão? Lá no céu está vendo e contemplando você crescendo. Depois disso, as pessoas só olham só um reflexo do que Deus tem feito com você. Não raspar a cabeça era uma marca pública que a pessoa devia estar fazendo um voto. Quais são as marcas pessoais que você tem trazido em sua vida? Para mostrar que você é um nazireu, para mostrar que você é um cristão. Para mostrar que você é diferente do mundo. Que você não é igual às pessoas do mundo. Quando eles olham para você, as pessoas olham para você, o que eles olham, conseguem rapidamente distinguir quem você é em Cristo. Eles ficam olhando assim, e você é aquele crente 007. Que só se descobre quando você abre a boca e diz, eu sou crente. Muitas das vezes somos levados a viver o padrão do mundo. Mas Deus tem nos levantado para nós vivermos o padrão do céu, amém? Romanos 12, 2 diz, não se amoldem aos padrões desse mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade. Paulo nos Colossenses adverte. Nosso padrão é o padrão do céu. E eu só escutei uma mãe. O nosso padrão é o padrão do céu. Nosso padrão de falar, de andar, de buscar, de correr, de se estressar. Porque a Bíblia diz que é para você irar. Você pode se irar, amém, irmão? Você sabia disso? Que você pode se irritar? Não é pecado, não. Você não pode só não pecar, né? Você pode se irritar, mas não querer chegar, xingar ou fazer outra coisa que é o pecado. Aí já saiu da visão, né, irmão? Mas você pode orar, ele ensina até isso. A Bíblia ensina até isso. Colossenses 3, 2 nos diz, mantenha-se o pensamento nas coisas que vêm do alto e não nas coisas terrenas. Gosto muito de pensar de que a gente vai viver, que a gente vive no padrão do céu e não no padrão dos homens. Quando a gente começa a pensar e agir como se deve ser o padrão do céu, a gente começa a ser de verdade um cristão. De verdade a gente começa a andar e ser como Cristo foi aqui na terra. É andar como o padrão de lá e não o padrão daqui. É moldar a nossa mente, fazer a metanoia e entender. Agora isso só vai acontecer, sabe quando? Quando você se trancar no quarto, orar. Quando você orar e buscar. Quando você ler a palavra dele e entender o que é que tem que fazer e o que é que não tem que fazer. Amém? Para uma entrega radical, não toque naquilo que te traz a morte. Números 6, 8 diz: durante todo o período de separação para o Senhor, não poderá aproximar-se de nenhum cadáver. Mesmo que o próprio pai ou mãe, irmã morra, e não poderá tornar-se impuro por causa deles, pois traz sobre a cabeça o símbolo da sua separação. Durante todo o período da sua separação, estará consagrado ao Senhor. Eu sei que eu falei esse versículo no culto passado,
Mas eu quero chamar a atenção de vocês. Imagine você não poder estar no culto, no enterro da sua mãe, no enterro do seu pai ou do seu irmão ou sua irmã. É você entender que o seu chamado para Deus é maior do que o do mundo. Não é que você não tem que ir para o enterro da sua mãe, não, e do seu pai, não. Amém, irmão? O que ele faz aqui, a comparação, nós vivemos no Novo Testamento. Amém, irmão? Mas é que você entenda o grau do seu voto com Deus. É que nem que seu pai morra, nem que sua mãe morra, você não pode pecar. Você não pode, de hipótese alguma, chegar e tocar no pecado. Tocar naquilo que te traz morte. E para o judeu, não o nazireu, o judeu em si, se ele tocasse em um morto, ele estaria impuro por 7 dias. E esse processo de 7 dias era um processo que ele fazia de santificação. E isso não é diferente de hoje, não. Se você pegar, peça perdão a Deus e santifique-se, como eu falei no culto passado. Santificação é um processo. Por isso que eu falei a vocês, você já se sentiu quando uma vez você caiu, que você pecou, que você estava tão bem com Deus, você se sente, parece que você perdeu tudo, e que você se sente a 30 km de distância de Deus? E mesmo que você sinta pedra, você chega e peça, me perdoe Deus e tal, papapá. E tipo, você parece que não sente da mesma maneira que você sentia antes. É como se você desse uma zeradinha, tá ligado? Quando você está passando de fase, você perdeu, você tem que voltar, tudo, buscar Deus de novo e tal. E durante 7 dias, se consagrar e voltar a ser normal. Jesus nos dá esse exemplo aqui bem claro. Para a gente entender que não é brincadeira chegar e pecar, não. Não é brincadeira deixar de ser cristão ou deixar de ser nazareno. Não tem consequência nenhuma, tá de suave na nave, eu estou pedindo perdão e tal. Deus perdoou, irmão, mas o Espírito Santo, ele é um gentleman, é um cavalheiro, ele não suporta o pecado. Se ele habita em nós, ele, sabe... Você sabe quantas pessoas que você gosta, mas às vezes ela é meio chatinha com você e você pega um pouquinho de distância? É da mesma forma, irmão. A gente não pode simplesmente dizer assim, tá de boa, não vai doer não. O Espírito Santo tem gemidos inexprimíveis, ele chora por nós. O Espírito Santo é uma pessoa, irmão, ele não é não. Ele habita em mim, ele habita em você. Toda vez que a gente deixa o voto de lado, quando eu falo voto, é deixar de seguir a Cristo. Isso machuca, isso fere. E Mateus 22, 25 ao 28 diz: ai de vocês, mestres da lei, fariseus, hipócritas. Olha, eu consegui falar hipócritas. Eu tenho um déficit, irmão, em relação a hipócritas, viu, irmão? Por isso que eu fiquei feliz. Vocês limpam o exterior do seu corpo, do seu copo e do seu prato, mas por dentro eles estão cheios de ganância e cobiça. Fariseu cego, limpe primeiro o seu interior do copo e do prato, para que o exterior também fique limpo. Ai de vocês, mestres da lei, fariseus, hipócritas, vocês como sepulcro caiado, bonitos por fora, mas por dentro eles estão cheios de ossos e de todo tipo de imundície. Assim são vocês. Por fora parecem justos ao povo, mas por dentro estão cheios de hipocrisia e maldade. A gente tem que vigiar, irmão. Assim como eu falei na sábado passado, que às vezes que a gente está orando, a gente está buscando, a gente está lendo a Bíblia, a gente está começando a ver versículos, entender e tal, contextualizar e fazer aquela exegese do versículo e papapá.
E a gente começa a se achar melhor do que quem está do nosso lado. E às vezes você está andando assim, você sabe que fulaninho caiu e você se acha superior ou melhor. E a Bíblia diz um versículozinho mais. Diz assim: para de olhar no cisco do teu irmão quando existe uma trave no teu olho. Deus não tem filhos favoritos. Ele tem filhos mais chegados. Favorito ele não tem, não. Aqui está todo mundo igual. Todo mundo é filhinho de Deus. Se você está buscando e está mais perto dele, aí é com você, amém? Estamos entendendo? O pecado é que faz essa diferença de você estar perto ou estar longe e assim diante. Mas que de verdade a gente possa ser conhecido não como um povo fariseu. Quantos e quantos vocês não conhecem? Quantos e quantos não envergonham o evangelho, vestindo de paletó e gravata, andando na rua com a Bíblia na mão, gritando, falando aquilo outro, mas deve a Deus o mundo, não paga aluguel, traz esposa e faz aquilo outro. Tá lembrando? Tá chegando na cabeça? De quantas e quantas vezes você não já recebeu um vídeo? Um dia desse eu recebi um vídeo de um homem pregando no Rio de Janeiro, falando: você vai pro inferno, que não sei o quê. Amém, que Deus usa de qualquer forma alguém para falar, mas é sábio fazer isso. Quantas vezes a gente sabe que a pessoa tem a vida mais trouxa do que tudo na vida, mas chega que paga de santo, de holy e anda chegando de ponta de pé e profetiza e dá decreto assim. Eu aprendi uma coisa: quem muito fala, pouco faz. Quem muito fala, pouco vive. As pessoas têm que conhecer o Espírito Santo de Deus com você caladinho. As pessoas têm que se converter ao seu redor sem você dizer ai. Se precisar, você vai pregar o Evangelho. A sua vida é o livro que eles jamais, talvez, um dia cheguem a ler. Não adianta ser nazireu por fora e ter um coração farisaico. Esse é um perigo que muitas das vezes podemos correr se a mudança desse voto não for de dentro para fora. Jesus está falando aqui, meu irmão, eu quero que você perceba. Antes era de fora para dentro, que era visto. Agora é de dentro para fora. A gente não consegue viver na caminhada cristã crescendo, melhorando, voando, porque muitas das vezes a gente só faz aquela maquiagem, aquele reboco de parede na cara, bota uma roupa mais arrumadinha e pá, fala um glória a Deus durante o culto, então a gente acha que a gente já chegou onde a gente ia chegar. É por isso que a gente tem visto tão grande o número de evangélicos aqui no país, no mundo, e tão pouca transformação. O que de verdade eu quero mostrar para vocês é que a gente precisa mudar realmente de dentro para fora. Se você quer transformar o mundo, comece mudando o seu mundo. Se a gente quer transformar essa geração, a gente precisa se transformar a cada dia. A gente precisa estar mudando a nossa mente em Deus. É isso que eu quero que vocês entendam. Por mais que pareça chato eu falar, ou parecer que eu estou repetindo, ou seja lá o que for. É como o videogame da vida real. A gente só não tem direito a uma outra vida, irmão. Se a gente morrer, morreu. Não tem restart. Ou a gente joga na vera, ou a gente vai ficar brincando e acabar dançando quando Jesus voltar.
E eu sempre cito isso porque é o fariseu que Jesus recebe naquele versículo. Que aparta de ti de mim, maldito, para o fogo eterno. Ah, mas eu curei, expulsei demônios. Ah, eu fiz aquilo outro, pastor. Ah, Jesus, eu fiz isso, eu dei pão aos pobres, eu fui para o Conecte Sertão, eu fui para todos os madrugas que tinha. Pastor, eu dizimava, eu ofertava. Ô, pastor, não, Jesus, eu dizimava, eu ofertava. Vocês conseguem entender que não é brincadeira? Sabe, eu estava sem sono uns dias desses, aí passou aquele filme, não sei se você já assistiu Constantine. É o filme de um caçador, um negócio de demônio, pirininaná. Mas tem uma parte, uma vez que eu assisti, que é para mim a melhor parte, e que muito crente não consegue entender essa verdade. Que é a parte que a menina vai até a casa dele, tenta pedir ajuda, ela sai, ele vê que os demônios estão perseguindo ela, e vão pegar ela, ele sai correndo para ajudar ela, ele começa a bater um papo, fala uma heresia lá, aí ele pega e diz, aí ela pega, mas eu não acredito no diabo. Aí ele virou e disse assim, você deveria acreditar no diabo, porque ele acredita em você. Eu sei que muitas das vezes vocês entram nas igrejas hoje e não fala muito, não sei o quê, mas é real, não dá para brincar não, ou é ou não é. Jesus tem chamado essa geração para santidade, ou seja, separação. Não quer dizer que você não tem que vestir o tênis da moda, ou seja lá, que você seja descolado, não. Mas isso não pode basear a sua alegria, a sua verdadeira alegria é estar com Deus. É Ele que preenche o vazio do seu coração. É Ele que quando você desliga o celular, ou desliga o Facebook, Instagram, e você consegue ser você mesmo, é Ele que sabe quando se apaga a luz e você bota a sua cabeça no travesseiro. Não dá para ser outra pessoa. Não dá para fingir ser outra pessoa quando Ele está na nossa presença. Conclusão. Eclesiastes 5:4 diz: quando você fizer seu voto, cumpram sem demora, pois os tolos desagradam a Deus. Cumpra o seu voto. Quais as mudanças de vida que você tem que fazer para você construir, para você conseguir cumprir seu voto? Eu quero que você fique de pé, aonde você estiver. De verdade, eu quero que você feche seus olhos, esqueça a pessoa que está do seu lado, sabe, por um momento, esqueça tudo que está ao seu redor e só foque naquele que é devido estar sendo forte, que é o Espírito Santo de Deus. Não sou eu que vou estar falando aqui, ou falando seja lá o que for, que vai tocar no seu coração. É o Espírito Santo de Deus. Eu quero que você converse com Ele. Ele está em você. E se você nunca bateu um papo com o Espírito Santo, é a mesma coisa que estar conversando com o seu melhor amigo. Você não precisa falar textos bíblicos, você não precisa ter toda uma liturgia para chegar e dizer assim, meu Deus, Pai é santo, eterno Deus e tal. Ele é seu Pai. Seja quem você é realmente. Não quer dizer que você tem que ser desrespeitoso, mas seja quem você é. Fale suas dificuldades, fale o quanto é difícil viver verdadeiramente esse Evangelho. Mas que você sabe que com a ajuda dele, você vai conseguir. Ele está aqui nessa noite e Ele quer nos, vamos dizer assim, encorajar cada vez mais a seguir esse caminho. A dar o primeiro passo de santidade, a dar o primeiro passo de querer mudança real.
Conversão não é virar para a esquerda, é como se fosse indo para frente e do nada você mudar para trás. Não é simplesmente uma bifurcação, é fazer um retorno. É tudo aquilo que você um dia foi, você não ser mais. É tudo aquilo que você sonha, almeja ser, você verdadeiramente ser com Ele. Independente das circunstâncias, independente das situações, eu fico pensando, qual vai ser sua melhor desculpa na frente de Jesus? Qual vai ser a sua melhor desculpa do seu melhor pecado quando você chegar aos pés da cruz, quando você encontrar Jesus lá no céu e você dizer: ah, Deus, eu pequei porque isso e isso. Eu não te busquei porque eu não tinha tempo, eu não orei porque eu não tinha às vezes o que falar. Qual vai ser a sua melhor desculpa? Não tem desculpa. É por isso que ele fala que não tinha morte de pai, morte de mãe, morte de irmão, nada que pudesse fazer com que se quebrasse esse voto. Então não tem pai, não tem mãe que te dá problema, que te proíbe às vezes de vir para culto, ou seja lá o que for, que vai ser usado perante Deus, tipo, vou amenizar o pecado dela, porque é a mãe dela e tal. Não tem. É por isso que a gente sempre fala, ser cristão não é fácil, é maravilhoso, mas não é fácil você abrir mão do seu ego, abrir mão, sabe, dos prazeres do mundo, para estar na presença dEle. Abrir mão de muitas das vezes estar andando aí sem fazer nada, ou estar no WhatsApp sem fazer nada, e estar mais perto dEle. Porque você entende que o chamado não é para pastor Gera, nem pastor Arthur. O chamado é para todos que estão aqui. O ID foi para todo mundo. O chamado por Nazireu é a capacitação para esse ID. É a separação para esse ID. É você vestir a armadura, o capacete, a espada, o cinturão, a sandália, e sim partir para a guerra. É uma guerra que nós travamos, é uma guerra no mundo espiritual. Existe uma guerra nesse exato momento no reino espiritual, travando aqui para que você nem sequer entenda o que eu estou falando. De maneira nenhuma eu quero que você se sinta triste ou desencorajado. Eu quero que você entenda que é difícil, mas nunca será impossível. Jesus veio aqui na terra para dizer para mim, para você: yes you can. Sim, você pode, você consegue. É difícil, vai ser puxado, mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Eu fico desesperado muitas das vezes vendo tantos jovens, sabe? O quão impacto a gente podia fazer. A gente tem mais ou menos uns 400 e poucos jovens aqui. E eu quero dizer a você, imagine o barulho que a gente podia fazer aqui em Paulista. Imagine o barulho que a gente vai fazer lá em Olinda, boy. Como o Sérgio falou, a gente tem que fazer aquele chão tremer. Aquele povo, para onde a gente passar, eles têm que olhar e ver que a gente é separado e a gente é santo e diferente do que eles vivem. E a gente não vai estar lá se drogando ou embriagando para ter que estar sorrindo, pulando, dançando. E eles vão dizer: o que é isso? Eu também quero. É se revestir da glória de Deus para invadir a escuridão do mundo. É levando a tocha da luz do Espírito Santo de Deus para esse mundo tão carente, vazio dele, do amor, da presença, do fogo. É um chamado para a gente queimar, arder.
Ansiar, sabe o que você ansiar não só por vir para o Connect, não é ansiar pela presença. Uma corça suspira pelas águas. A gente tem que suspirar, viver para estar por nem que seja um segundo ou um minuto na presença dele. A gente vai estar tocando esse louvor, a gente vai estar louvando e adorando. E novamente eu quero convidar todos que fizeram o voto e todos os que querem fazer o voto, que não fizeram no sábado porque não estavam aqui. Esse voto é durante esses 3 sábados. Você tem que falar um pouquinho menos, orar no mínimo 1 hora por dia. Veja só, 1 hora por dia você está falando com o próprio Deus. E no sábado às 6 horas da noite você tem que chegar um pouco mais cedo para a sala de sobrenatural. Porque não basta só você buscar a presença de Deus em casa só, mas junto com os seus irmãos. Ei, é massa ou não é massa buscar a Deus com seus irmãos? É diferente. É muito simples. É uma decisão e que ninguém vai te forçar a sair do lugar ou querer fazer esse voto. O louvor vai começar a tocar e você que fez esse voto, eu quero que você venha à frente como demonstração de que você continua e que você quer continuar com esse voto. E se você ainda não fez, da mesma forma, você saia do seu lugar, abra sua boca e adore.